Esses acessos da parte externa da fortaleza de Macapá, Amapá, devem ser contemplados com projetos de reordenamento vegetal, de estrutura vegetal. Existe uma farta estrutura vegetal herbácea, graças a Deus, só que é necessário implantar espécies arbóreas de porte baixo, porte médio e porte alto, para poder fazer o arrefecimento desse calor que é gerado pelas paredes desta fortaleza. Aí, para início de conversa, logo aqui nós temos esse pátio, que o solo está com esse gramado, mas necessita de cerca viva, arbusto, árvores de porte baixo, médio, alto. E aqui nós temos esse estacionamento, que o piso é de brita. Quanto espaço ali, aquele gramado, ó, deveria ter uma boa quantidade de árvores, não existe. Aqui também esse pátio, agora vejamos. O pessoal estaciona o carro aqui, esquenta muito esses veículos. E quando vai entrar no veículo, está um calor insuportável. Aqui é solo natural, por que não fazer um projeto de ordenamento territorial urbano com a revegetação desses espaços? Por estar na linha do Equador, é preciso que a população de Macapá tenha acesso à educação ambiental para entender o seguinte: por estar na linha do Equador, é necessário evitar criar superfícies no solo que geram calor. Porque o sol, quando incide na superfície de calçada de asfalto ou de casas com pinturas de cor escura, há o acúmulo de calor da luz do sol. E não tendo o refrigerador natural que Deus criou, que são as árvores, a população padece estresse, doenças respiratórias e a sensação térmica desagradável. Essa área aqui, ó, era para ser um corredor com árvores, esse acesso que nós estamos vendo aqui. Mas há tempo para se fazer esse projeto. Esse projeto deve ser assim, norteado pelas universidades. Aqui tem Universidade Federal, Estadual, pelo IFE ou pelos IFE, pela Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, Embrapa, órgão de assistência técnica e extensão rural, as comunidades tradicionais, as comunidades quilombolas, os indígenas, que conhecem as espécies endêmicas que podem ser utilizadas para a implantação de um projeto de reordenamento da cobertura vegetal herbácea, arbustiva e arbórea do entorno da fortaleza de Macapá, das áreas de shopping, o aeroporto de Macapá. O aeroporto de Macapá é uma área que gera muito calor para a cidade. Estacionamento lá no aeroporto aqui de Macapá não tem arborização, a área do entorno é só grama, não existe arborização. E toda a área de solo impermeabilizado com estrutura semelhante ao aeroporto de Macapá, sem o componente vegetal, herbáceo, arbustivo e arbóreo, vai se intensificar a ilha de calor que já está acontecendo aqui em Macapá. Macapá é uma ilha de calor e no Brasil nós temos muitas ilhas de calor em função de se descuidar quanto à implantação do componente
arbóreo diversificado. O shopping, atacadões, é necessário que se faça um reordenamento ambiental com arborização da zona urbana. Macapá, Amapá, dia 30 de março de 2023. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Graças a Deus. Bom dia, estamos aqui na comunidade quilombola Curiaú, Macapá, Amapá, no dia 14 de maio de 2023. E aqui nós temos uma vista de parte do quilombo, o campo de futebol, algumas casas, graças a Deus. Macapá, Amapá, dia 14 de maio de 2023, nós estamos aqui na comunidade quilombola Curiaú e nós identificamos uma árvore aqui que o nome dela é Tamborim. Esta árvore eu particularmente nunca tinha visto. Então a comunidade quilombola aqui do Curiaú deve fazer campanha para fazer a muda desta árvore, se Deus quiser. E a comunidade quilombola aqui está dando muita lição para a gente, conservando as árvores, a terra, graças a Deus. A comunidade produz o leite da búfala. E a união aqui eu já vi, que é uma coisa maravilhosa, graças a Deus. Que Deus abençoe essa comunidade, em nome de Jesus. Macapá, Amapá, dia 20 de abril de 2023. Estamos aqui em plena zona urbana. Macapá está na linha do Equador, graças a Deus. Temperaturas mais altas. Devido a este fato, tudo deve ser feito na zona urbana para evitar gerar calor. A luz do sol bate sobre calçadas que impermeabilizam o solo urbano. As mangueiras são manejadas de uma forma incorreta. Elas é que refrigeram a temperatura urbana e elas têm acesso a pouca água
porque quando chove, a chuva não infiltra no solo em quantidade suficiente para que uma mangueira dessa venha realmente fazer todas as suas funções ecofisiológicas a contento. Ora, é necessário que esta instituição aqui venha a reduzir calçada, intercalar calçada com gramado, evitar essa caixa de brita, plantar ou gramado ou amendoim forrageiro para evitar contribuir com o aumento do calor. E este acesso, apesar de existirem estas mangueiras, este acesso deve possuir um telhado ecológico com plantas trepadeiras, cipó, que venha formar o telhado através da poda. E uma calçada dessa que é bastante larga deve ser intercalado com grama para revitalizar as mangueiras que estão aqui plantadas. Quanto mais grama na zona urbana intercalada com calçada, mais água o solo vai reter, o solo urbano, e vai garantir a sobrevivência produtiva da mangueira, porque em Macapá tem muitas mangueiras que estão apenas vegetando e se aproxima a morte dessas mangueiras. Aqui nós temos uma instituição que é de educação, é a Secretaria de Educação do Estado do Amapá, Secretaria de Educação do Estado do Amapá. Portanto, deve buscar um manejo com sustentabilidade na sua infraestrutura para reduzir a geração de calor na zona urbana. É a Secretaria da Educação, é Secretaria da Educação do Estado do Amapá. As mangueiras, esse manejo aqui não é correto, é necessário o maior percentual de solo permeabilizado ao redor da mangueira para que as águas da chuva venham se infiltrar no solo e dar de beber as mangueiras. A calçada em excesso não é a alternativa. Não é alternativa para regiões de clima temperado, quanto mais numa região na linha do Equador. E aqui nós temos calçada mínima, um retalho desta grande coxa de retalho de Macapá, que tem mais calçada impermeabilizando o solo urbano do que calçada mínima. Aqui nós temos a calçada mínima, a calçada em menor percentual, calçada intercalada com gramado. Dentro do deserto de Macapá nós temos esse oásis de desenho correto para transformar Macapá numa cidade mais refrigerada, com menos calor. As calçadas necessitam estar nesse perfil aqui. Não representa beleza de paisagismo. Isso aqui é um investimento no seguro nas cidades do Brasil para evitar enchentes. As enchentes provocam
a morte ou mortes de vidas humanas. Cada metro quadrado de gramado na zona urbana vai contribuir para diminuir o risco de enchentes em qualquer região do Brasil. Graças a Deus por isso. E aqui o que é que a gente observa? O acesso, a ideia sábia, né, de colocar tabletes de calçada intermeada com grama. As águas das chuvas caem sobre um solo com esse perfil na zona urbana e as águas vão infiltrar no solo, vão reabastecer os lençóis freáticos na zona urbana e o gramado, através do sistema radicular, vai retirar a água do solo e o ciclo da água vai fluir de uma forma equilibrada, porque a grama ela tem a capacidade de repor a água em forma de vapor para a atmosfera. Só que a árvore Deus fez é mais eficiente. A eficiência de evapotranspiração das árvores, graças a Deus, e Deus sabe disso, que foi Ele que criou. As árvores têm uma eficiência de evapotranspiração bem maior do que a grama. Então é necessário existir a cobertura herbácea, que é planta herbácea, é a grama, a vegetação arbustiva e a vegetação arbórea. Somente grama não vai resolver, é necessário um conjunto. Aqui nós temos a vegetação herbácea, gramado, a vegetação arbustiva, os arranjos aqui no jardim, e essa infraestrutura fez uma boa escolha para contribuir com o reingresso das águas da chuva no solo urbano e o retorno para a atmosfera, e investindo no ciclo da água. Essa organização aqui, ela é a Federação Amapaense de Futebol, FAF, Federação Amapaense de Futebol. Graças a Deus, a Federação Amapaense de Futebol, ela é uma referência, graças a Deus por isso, de ocupação de solo na zona urbana de Macapá. Pelo menos as escolas deveriam trazer os alunos para visitar aqui, ó. E as calçadas em excesso que existem na parte externa ou na parte interna das escolas devem seguir este exemplo aqui da turma da Federação Amapaense de Futebol. Graças a Deus por isso. Escolhendo também as cores das fachadas que venham refletir mais calor e que possam armazenar menos percentual da luz do sol. E agora essa instituição aqui vizinha da Federação Amapaense de Futebol deve seguir o mesmo exemplo e assim consequentemente na cidade inteira de Macapá, Amapá. Quando se fala em calçada mínima, é isso aqui, ó. Graças a Deus. Poucas
coloca a calçada e mais áreas ou área de solo permeabilizado. Solo permeabilizado é um solo, é esse solo aqui, ó, aonde está o gramado. Ele é permeável. A água da chuva ou as águas das chuvas se infiltram regularmente no solo urbano. Se Macapá tivesse 100% das calçadas com esse perfil, já seria um motivo para diminuir a incidência de enchentes na zona urbana e vendavais, associado a outros manejos, principalmente arborização, coleta seletiva do lixo. E para acontecer essa coleta seletiva do lixo é necessário educação ambiental, reciclagem do lixo, revegetar a frente do rio Amazonas com quebra-vento arbóreo. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Mas vamos colocar em prática essa lição que a turma, a Federação Amapaense de Futebol está fazendo aqui, só que no lugar desta brita, considerando que já existe gramado aqui, no lugar da brita, amendoim forrageiro. É necessário retirar essa brita, essa faixa de brita, trabalhar o solo, colocar bastante matéria orgânica e plantar o amendoim forrageiro, que vai contribuir para reduzir a temperatura do ambiente externo. E as plantas que estão aqui vegetando, os arbustos, na presença, na companhia do amendoim forrageiro. O amendoim forrageiro é uma leguminosa que vai tirar o nitrogênio atmosférico, e através do sistema radicular do amendoim forrageiro, as bactérias nitrificadoras, elas vão disponibilizar nitrogênio para o solo, e as raízes desses arbustos que estão aqui, elas vão ter acesso ao nitrogênio, que vai garantir o suprimento de nitrogênio nos arbustos. O nitrogênio é que dá a cor verde às plantas, e não haverá necessidade de se comprar periodicamente fertilizante com a concentração de nitrogênio, porque o amendoim forrageiro é uma planta, é uma leguminosa adubadora do solo tropical. Ao invés de pedra no jardim, grama ou amendoim forrageiro, ou então plantar outra faixa de arbusto nesse espaço onde existe a brita. Calor é gerado por conta dessa brita, mesmo sem a incidência da luz solar, porque o vento quente se desloca do asfalto e ele vai passar por cima da superfície de brita e vai esquentar. Bem, graças a Deus, nós temos na prática soluções. Aqui é uma solução prática. Solução prática. E aqui é um fato. Aqui é um fato. A gente não pode ir de contra o fato. Cada proprietário de casa deve, com amor, pensando em diminuir os vendavais, as enchentes em Macapá, deve transformar sua calçada numa proposta dessa aqui, ó, da Federação Amapaense de Futebol de Macapá, Amapá, que é fazer a sua parte
e diminuir a área de solo impermeabilizado na zona urbana de Macapá, Amapá. Graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Obrigado. Boa tarde, estamos aqui em Macapá, Amapá, dia 29 de fevereiro de 2023. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos aqui avaliando os serviços ecológicos produzidos por este telhado biológico, esse guarda-sol biológico, que é constituído por 3 plantas, espécies arbustivas, e para construirmos uma estrutura vegetal que venha trazer um microclima com boa disponibilidade de água, a temperatura amena, em acessos a escritórios locais da CEPLAC ou de qualquer outra instituição afim, a estrutura que estamos analisando aqui vai proporcionar a prestação de serviços ecológicos de inúmeras utilidades, ou seja, a interceptação das águas da chuva, a infiltração das águas da chuva no solo. Isso vai impedir o risco de formação de enchentes na zona urbana ou na zona rural, e a redução das altas temperaturas que existem principalmente aqui em Macapá, Amapá, onde estamos na linha do Equador. E estando nesta região, as temperaturas são mais altas. A condução da parte aérea deste arbusto vai permitir a formação de um telhado biológico, e plantando em linhas paralelas há condições de criar um corredor ecológico que vai refrigerar o acesso às propriedades, ou seja, na zona rural, na zona urbana. E, infelizmente, no nosso Brasil, as estruturas da zona urbana, as cores das residências, das infraestruturas, são cores que são muito escuras, o que promove também a formação de ilhas de calor, excesso de calor. Deve-se pintar essas infraestruturas com cor, ou cores mais claras, e diminuindo também em regiões espaços de shopping, de atacadões, reduzir a quantidade de solo impermeabilizado, menos calçada, menos asfalto, mais solos permeabilizados e revegetados, espécies arbóreas de porte baixo, de porte alto, conforme as condições de se implantar essas espécies arbóreas, e isto vai contribuir para diminuir o risco de se formar enchentes na zona urbana. E o que está acontecendo no nosso país é justamente que as pessoas negligenciam quanto às leis da natureza. Deus criou a natureza, e toda a resposta
que a natureza nos dá quando nos deparamos com enchentes, vendavais, chuva de granizo, tempestade de areia, e a gente observa deslizamento de encosta, os torós, os aguaceiros, excesso de raio. Tudo isso é porque o meio ambiente está sendo degradado com o estilo de vida do ser humano, que se chama impactos ambientais antrópicos, que são imprimidos no meio ambiente, seja no meio ambiente da zona rural ou da zona urbana. É necessário se pesquisar a variedade que existem, o que existe de espécies arbustivas para se construir essas infraestruturas que são verdadeiros corredores ecológicos na zona urbana e atraem a biodiversidade, insetos, agentes polinizadores. E é interessante se trabalhar com a diversidade dessa espécie ou de espécies arbustivas para não se correr o risco de plantar somente um tipo de espécie arbustiva e aparecer um surto de enfermidade e comprometer toda a estrutura vegetal. Nós agradecemos ao nosso Deus por isso aqui, né? Que todos os vegetais o nosso Deus criou com muito amor para nos proporcionar um macro ou microclima em condições de sobrevivência saudável, graças a Deus. Nós temos uma cerca viva. Essa cerca viva é um padrão que eles usam aqui, só que existe uma diversidade de espécies que são utilizadas para fazer essa cerca viva. A cerca viva, ao invés de muro, cerca viva para poder promover a emissão de água em forma líquida ou em forma de vapor para o meio ambiente. Geórgia, Estados Unidos da América, Lawrenceville, dia 16 de setembro de 2022, em plena manhã, ensolarada, observamos aqui uma planta, um arbusto, emitindo para o meio ambiente água em forma líquida, aparentemente na presença da ação de um inseto sugador. Esse arbusto está emitindo água em forma líquida para o meio ambiente. No canto superior, à sua direita do vídeo, você pode observar os jatos de água que a planta, o arbusto, está emitindo. Isso é uma prova de que nós devemos plantar cacaueiros com sombra moderada, com componente arbóreo diversificado, multifuncional, que seja uma sombra moderada, porque as árvores, assim como o arbusto aqui, elas emitem água em forma de vapor, suprindo na atmosfera toda a dinâmica do ciclo da água da natureza, o que evita a dependência de utilizar a irrigação em área de cacaueiros a pleno sol. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Essa espécie vegetal, ela é chamada de bugi, e aqui o proprietário desse terreno
na Gamboa, aqui, ele fez esse arranjo utilizando essa espécie para fazer esse bosque aqui. E é uma espécie de vegetal típica aqui da região. E é utilizada para fazer esse arranjo de bosque. Desde que haja uma poda e uma estrutura de suporte da espécie. É uma espécie típica de mangue, só que, segundo o proprietário desta área, ele plantou as mudas em 2005. E de lá para cá ele veio fazendo a manutenção da espécie e promove essa sombra maravilhosa. Além de preservar também o solo típico de mangue, aonde nas partes mais firmes essa espécie preserva as moradas dos guanhamuns, como nós estamos vendo aqui. Então essa espécie, ela é uma espécie que pode ser utilizada como um arranjo para construir uma garagem. Ao invés de se utilizar a infraestrutura metálica que promove calor, pode-se utilizar essa espécie como uma garagem com a cobertura vegetal e permanente. Aí, ó, boa tarde, estamos aqui na Praia de Gamboa, na rua Praia da Gila, Rua do Toque. Praia da Gila, Rua do Toque. Estamos aqui com o seu Francisco, é o proprietário desse terreno, e ele tem aqui um comércio abençoado, onde ele recebe os turistas. E Deus deu uma ideia para ele, há 17 anos atrás, ele plantou essa espécie, que é uma espécie de mangue que chama bugio. E como vocês estão vendo aqui, ó, ela tem um manejo de poda e de suporte. Vocês estão vendo lá aquelas estacas? E ele vai fazendo a condução do bugio e forma essa sombra espetacular. Como vocês estão vendo aqui, ó, é um todo natural. E as pessoas ficam aqui debaixo dessa sombra, é 100% de sombra. O ar é frio, é úmido, apesar de estar aqui bem próximo do mar. Ali vocês estão vendo a praia, a areia. E aquela parte lá a gente sabe muito bem que onde tem areia é quente. Mas aqui embaixo é como se nós estivéssemos dentro de uma sala com ar-condicionado. Esse é o ar-condicionado perfeito, que é o que Deus fez, é o natural. Mas vocês estão vendo aqui, ó, que o seu Francisco, ele faz a poda. Vocês estão vendo? Aqui, ó, graças a Deus, ele vai conduzindo a planta e aí vai fechando e fica 100% de sombra. Vocês estão vendo aqui estaca. É um material que ele retira da própria natureza, sem danificar, né, a natureza. Essa árvore aqui, a gente já pega a madeira seca. E já pega essa madeira aqui, que é o suporte, vocês estão vendo, ó. Pega a seca do mato. Pega a madeira seca do mato. E ele aproveita também a outra espécie, que é uma árvore, que é essa aqui, ó.
que é a gente chama na Bahia de amendoeira. E essa espécie é uma espécie de mangue. Ela é utilizada também para proteger as águas, vocês estão vendo aí, ó. Tem muito guamum. E o solo, a terra firme, tem muito guaiamum, vocês estão vendo aqui o buraco, ó. Isso tudo é... Boa tarde, estamos aqui na Praia da Gamboa, na Bahia, dia 6 de outubro de 2022, na Praia da Agila, Rua do Toque. Estamos vendo essa espécie vegetal, um arbusto, típica de mangue, e tem o nome popular de bugio. Essa espécie, ela serve também para despoluir a água do mangue, é um filtro que o nosso Deus criou, graças a Deus. E aqui o nosso amigo Seu Francisco, que tem um restaurante aqui na Praia da Gamboa, ele plantou no terreno dele algumas mudas dessa espécie e plantou também aqui nesse terreno. E nós estamos vendo aqui a base da planta. E ela vai se desenvolvendo e é necessário que haja suporte e um suporte que venha determinar a altura que se deseja e forma uma sombra espetacular, como vocês estão vendo aqui. A projeção da sombra na praia, no caso, ao invés de utilizar a sombra artificial, de sombreiro plástico, além de plantar os coqueiros, é necessário que nestas áreas de praia, nesses terrenos, nesses comércios, se utilize essa espécie, que é uma espécie que promove a disposição de ar úmido, a temperatura amena, e é um quebra-vento natural que vai permitir uma sensação térmica mais agradável para o banhista, para o turista, para quem vier aqui. Essa espécie também produz semente, como nós estamos vendo aqui, ó. E já existem algumas sementes, a floração, a florada, Macapá, Amapá, dia 20 de abril de 2023. Estamos aqui na zona urbana, as mangueiras estão comprometidas com calçadas. Essas calçadas não deveriam existir na periferia das mangueiras para permitir a infiltração das águas da chuva, o que vem abastecer as mangueiras de água. Essa calçada, ela deve ser intercalada com grama e ainda está em tempo de fazer uma SOS Mangueiras aqui nessa artéria que está na Avenida Fábio. E aqui nós vemos outra mangueira, mas necessita de um trabalho de libertação desta mangueira. As calçadas são largas, há condições de intercalar essas calçadas ou esta calçada com gramado, o que vai garantir a sobrevivência das mangueiras aqui em Macapá. E nós vemos a necessidade de libertar essas mangueiras. Aqui se trabalha com educação, e a educação ambiental
é uma carência, infelizmente, no nosso país, e nós precisamos redimensionar essa situação. A Secretaria de Educação de Macapá, Amapá, precisa colocar em prática uma sustentabilidade bem assim, com o viés agroecológico, porque trabalha-se com educação e os jovens, as crianças, os adolescentes, os adultos necessitam conhecer o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que vem confrontar essa situação aqui prática. O ambiente urbano não é saudável em função do excesso de calor. E as calçadas, elas necessitam ser reduzidas, intercaladas com gramado. E aqui nós vemos que muitas mangueiras em Macapá estão morrendo devido a essa proposta aqui, sem sustentabilidade, de arborização na zona urbana de Macapá, Amapá. Esta espécie arbórea é ótima para arborizar. A zona urbana de Macapá é o oitizeiro, mas acontece que a proposta de arborização aqui é a proposta correta, só que a maneira como foi feito o manejo aqui da calçada na zona urbana, excesso de calçada, vai comprometer todo o investimento que foi feito na aquisição dessas mudas e na implantação, porque o oitizeiro é uma árvore que fica frondosa. A intenção correta de arborizar aqui a lateral da Secretaria da Educação de Macapá, Amapá. Foram plantadas algumas espécies arbóreas. É necessário que essa calçada seja quebrada, a metade intercalada com gramado, para que a temperatura seja reduzida aqui na zona urbana de Macapá. E as pessoas vão perguntar por que a Secretaria da Educação quebrou a calçada para plantar gramado. E naturalmente os próprios funcionários vão explicar por que a Secretaria da Educação de Macapá, Amapá tem compromisso com o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 2023 e pode até convidar a sociedade de Macapá para vir na inauguração desse novo projeto de intercalação de calçada com gramado, e no auditório dessa instituição, se não tiver, vai para outro auditório. Palestrantes vão explicar o que é necessário se fazer com urgência em Macapá para diminuir o excesso de ventos e excesso de calor. Estas plantas jovens de espécies arbóreas necessitam ser libertadas desta calçada, para que o oitizeiro aqui, no caso, venha desenvolver de uma forma bem robusta esta parede. O ideal seria ter uma cerca viva no lugar puro, mas há condições de se plantar espécie arbustiva que venha revestir este muro com a cobertura vegetal e vai diminuir o calor.
E agora nós temos a sequência desta calçada. Está no tempo correto de se fazer manejo, garantindo o seguro da vida, da longevidade dessas espécies arbóreas que foram plantadas aqui. Necessitamos de fazer arborização na zona urbana de Macapá, só que com critério, com base nos fundamentos ecológicos. Libertar essas espécies arbóreas desta calçada, plantar amendoim forrageiro na projeção da copa, né, destas árvores que são jovens, e implantar o gramado. Pode até a própria Secretaria da Educação fazer um planejamento e trazer os alunos do sistema de educação de Macapá para plantar grama, plantar muda de espécies arbustivas. E a Secretaria da Educação de Macapá, Amapá, deve ter um planejamento envolvendo os jovens para ter uma cooperativa de alunos que venham trabalhar com produção de mudas de espécies arbóreas nas escolas. Muitas escolas têm espaço suficiente para produzir mudas de espécies arbóreas ou depois comercializar através da cooperativa. E aqui é necessário prosseguir com a arborização desta calçada. Os carros estão estacionados, cada árvore de porte baixo funciona como uma garagem. A copa das árvores de porte baixo sombreiam os veículos. Essa estrutura aqui metálica faz com que aumente a temperatura, que já é alta aqui na zona urbana de Macapá, devido Macapá estar na linha do Equador. Esta área do entorno da Secretaria da Educação de Macapá, se Deus quiser, a Secretaria vai dar uma volta por cima e, se Deus quiser, vai contemporizar, vai arborizar a periferia da sua área. E a parte interna necessita arborizar, tem muita calçada, isso aqui esquenta muito, gera muito calor, Macapá já é quente, então há necessidade de diminuir essas calçadas e arborizar a parte interna. Olha quanto espaço tem que pode arborizar. E vai diminuir o uso de ar-condicionado nessa infraestrutura. Olha só quanto espaço. Algumas árvores existem aí, mas é necessário se fazer o dever de casa. As instituições públicas, o poder público, olha ali, ó, muito ar-condicionado. E cadê as árvores? É necessário fazer um diagnóstico para se ter uma arborização desse espaço de instituição pública, seja federal, municipal, estadual. O exemplo tem que partir. Macapá, Amapá, dia 21 de abril de 2023. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos aqui na zona urbana. Esta área que vamos percorrer pertence à Secretaria da Educação de Macapá, Amapá. É interessante observar que toda instituição da gestão pública federal, estadual, municipal, cada uma delas ou dela deve fazer o dever de casa, mostrando para a sociedade de Macapá, Amapá,
que tem condições de se minimizar o excesso de calor na zona urbana de Macapá. Aqui é uma área de estacionamento, calçada larga, tem condições de fazer arborização, utilizando espécies arbóreas de porte baixo que sejam endêmicas, e cada proprietário de veículo vai ter uma árvore fornecendo sombra para estacionar o seu veículo. Área extensa, aqui fica nos fundos da área da Secretaria da Educação de Macapá, Amapá, e é necessário a Secretaria, com muito amor no coração desses funcionários, que graças a Deus tem sabedoria que Deus dá, a Secretaria da Educação de Macapá, Amapá deve implantar árvores aqui neste espaço, considerando que a cerca é metálica, brita é um veneno, retirar esse excesso de brita que existe no solo, na parte interna desta instituição, plantar grama, plantar árvores de porte baixo nesse espaço aqui, que tem muita área disponível que pode ser arborizada com espécies arbóreas de porte baixo. Isso vai diminuir a geração de calor para a infraestrutura desta Secretaria da Educação de Macapá, Amapá. E é necessário colocar em prática o que esta mangueira está nos ensinando. Deus criou a terra, criou Macapá na linha do Equador, mas Ele não criou só solo impermeabilizado, Ele criou a vegetação, Ele criou as árvores, criou a mata ciliar na frente do rio Amazonas, para evitar a formação de vendaval, para evitar o aquecimento do ar na zona urbana de Macapá. Mas infelizmente, por desinformação ou omissão, há excesso de calçada em plena Macapá, que está na zona, está na linha do Equador. Tudo que deve ser feito em Macapá é diminuir a pavimentação do solo urbano, reduzir sobremaneira a produção de superfície que geram calor, tipo essa brita sobre o solo aqui que nós estamos vendo. E basta cada funcionário ou funcionária da Secretaria da Educação de Macapá passar alguns minutos debaixo desta mangueira, que naturalmente vai entender por que é necessário arborizar a parte interna da Secretaria da Educação e também a parte externa. Os fatos, contra fatos, não existe nenhum argumento. Aqui, ó, estes carros estão debaixo da árvore, desfrutando, cada proprietário de veículo, de sombra. O telhado biológico e o veículo debaixo, a mangueira, telhado ecológico, o veículo recebendo sombra, e assim sucessivamente. É necessário que toda a periferia do entorno da área externa da Secretaria da Educação de Macapá tenha esta estrutura que nós estamos vendo aqui, ó. A calçada no entorno da Secretaria da Educação de Macapá deve ter arborização, como existe aqui uma única árvore
mas ao longo da calçada, que área é extensa, muita calçada na parte interna, que deve ser minimizada com arranjos de cerca-viva, arbustos e árvores de porte baixo. Há de se considerar que esse telhado já gera muito calor porque é de amianto, e a telha de amianto já esquenta muito. Então é necessário investir no seguro contra vendaval e contra a formação de altas temperaturas no entorno da Secretaria da Educação de Macapá, Amapá. É uma quadra grande e essa quadra necessita daqui. A Secretaria da Educação deve primar por este projeto de educação ambiental. A Secretaria da Educação de Macapá, Amapá, arborizando a sua área, tornando a área interna um perfil de espaço de cidades sustentáveis, vai ser exemplo, e as escolas na zona urbana, na zona rural de Macapá, Amapá vão querer seguir o mesmo exemplo de uma área de Secretaria da Educação de Macapá revegetada. Olha ali, nós temos muito asfalto no entorno, calçada sem árvore, pintada de cor escura, cores escuras que geram calor. E olha o que acontece, a gente vê uma extensão tão grande de muro com calçada e na parte interna deixando-se um espaço implantar uma cerca viva. Este muro acumula calor e libera calor. E aqui, ó, tem condições de implantar árvores de porte baixo. E a árvore Deus criou para ser o ar-condicionado natural. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. A Secretaria da Educação de Macapá, Amapá, arborizando o entorno, as calçadas, intercalando calçada com gramado, fazendo manejo de incorporação de cobertura herbácea, arbustiva e arbórea na parte interna da sua área, vai gerar educação ambiental e alfabetização ecológica para a cidade. E é o bom fermento, que é justamente uma Secretaria de Educação ou da Educação engajada e fiel aos preceitos do artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Fica aqui o Salmo de número 19 e o Salmo de número 121. Bom dia, nós estamos aqui na cidade de Duluth, na Geórgia, Estados Unidos da América. Viemos aqui com a família, com a minha esposa, Maria do Socorro, minha filha Anne Rebeca, meu genro Steve, minha neta Chloe, o meu netinho Philip, uma clínica pediátrica. E na zona urbana, essa clínica fica na periferia da rodovia. Vocês estão vendo aqui, ó, é uma rodovia. E essa rodovia, ela está com uma ocupação antrópica bem equilibrada, onde a gente percebe o gramado, calçadas intercaladas com gramado. E vocês observam que do outro lado é o mesmo traçado
de ocupação urbana. E ao longo dessa rodovia, toda a ocupação urbana vai seguir esse mesmo padrão. Isso aqui é um estacionamento e existe esse gramado e essa faixa de solo que não é impermeabilizado e nem é pavimentado, se respeitando o espaço das árvores. Vocês estão vendo aí, ó, árvores com dossel bem denso, e vocês estão vendo que aqui passa a fiação e eles convivem bem com a eletrificação da zona urbana e a arborização, porque existe uma disposição para manter esse equilíbrio através da poda sistemática. Então cada dono de estabelecimento, ele mantém uma árvore daquela na sua integridade e podando. Esse critério de manter gramado intercalado com calçada na zona urbana e a presença de árvores exuberantes e no solo, eles deixam que todo o material que vai caindo das árvores, a biomassa, caia sobre o solo, e eles ainda acrescentam esse material sobre o solo, que vocês estão vendo aqui. Isso impede aquecimento do solo, favorece a infiltração das águas da chuva, e o mulch funciona como, faz o efeito tampão, evita a evaporação das águas da chuva. Vocês estão vendo aqui que esse material é um material mais escuro, foi colocado aqui recentemente. Então, tanto nas residências como nos comércios, esse é o critério. Aqui é uma clínica, vocês estão vendo aqui, é um espaço de uma clínica, e existem uma variação de espécies arbóreas. Aparentemente essa espécie aqui é da família da goiabeira, não é isso? Aqui nós estamos vendo quais são os tipos de estabelecimento que existe aqui. É uma unidade de clínica particular. Ali a vovó Socorro está passeando com o netinho. Vovó Socorro passeando com o nosso neto, o filho. Deixa eu mostrar as minhas folhas. As folhas que estão caindo, elas vão mudando de cor. E aqui é o período da queda das folhas, que a minha esposa está mostrando, que nós já estamos nesse período de mudança de estação, e as árvores começam a mudar as cores das folhas. E aqui, olha, carros estacionados, produto de alta tecnologia. Então nós vemos aqui a tecnologia japonesa, a Toyota, tecnologia norte-americana, a Dodge, Toyota, tecnologia também. E aqui já é outra marca de veículo, né? A Cura. Mas a tecnologia está respeitando os reguladores naturais do meio ambiente, a rodovia, e nós temos aqui, ó, residências, o comércio, mais uma ilha de árvore. Isso aqui é em toda a Geórgia, todo o estado. Ontem nós saímos de Lawrenceville e fomos para Sevierville. Lawrenceville na Geórgia, Sevierville no Tennessee.
em torno de 294 quilômetros, quase 300 quilômetros. E é desse jeito que vocês estão vendo aqui. Então, a lateral dessa clínica aqui, ó, ela é toda composta por esse talhão de árvores. Aí vocês estão observando, olha, um talhão de árvore, a via pública, a água da chuva, ela cai nessas ilhas de árvores e infiltra no solo, porque isso aqui é zona urbana. Infelizmente no Brasil tem região da zona rural que não está nem assim. Olha aqui, ó. Então vocês estão vendo, o solo tem o gramado, estão vendo o gramado e mulch. Olha aí o solo, ó. O solo está coberto, está úmido, ó. O solo está úmido porque eles não botam fogo aqui, eles deixam que haja deposição dos folíolos do pinus. Pinus, que é uma das árvores que vocês estão vendo aqui. Aqui, ó. Aqui nós temos o pinus. E aqui, o que é que nós estamos vendo aqui? Primeiro, aqui embaixo, nós temos a presença de água. Aparentemente parece ser um córrego, mas as águas da chuva eles ainda canalizam. Vocês estão vendo ali, existe essa rampa totalmente ocupada com árvores, e essa água está refrigerando o ambiente urbano. E quantas áreas estão desse jeito na zona urbana aqui na Geórgia, nos Estados Unidos da América? Então justamente a gente anda no litoral brasileiro, as cidades litorâneas e as calçadas e o espaço entre o mar e o asfalto não é assim. É tudo ao contrário. Então vocês estão vendo aqui, ó, aqui já é outro estabelecimento. É uma clínica médica. A tecnologia da medicina, graças a Deus, eu creio que está aí. Não é isso? Porque no Brasil também a medicina tem seu avanço científico, graças a Deus. Mas vocês estão percebendo que de lá daquela clínica para essa clínica, existe um espaço intercalado com árvores. Vocês estão vendo aqui, ó, pinos. E todo esse material que está caindo aqui, imagine quantos metros quadrados no estado da Geórgia não tem desse jeito. O solo está úmido na zona urbana porque esse material está cobrindo o solo de uma forma natural. Isso aqui é que é serviço ecológico prestado pelas árvores de sombra. E aí vocês estão vendo esse espaço que é o espaço para drenar a água da chuva. E vocês viram aquela tubulação lá embaixo que vai cair aqui e a água da chuva vai retornar para o solo. Então esse método, esse critério de ocupação do espaço urbano aqui nos Estados Unidos evita a formação de enchentes na zona urbana. Aí vocês estão vendo aqui, aqui é um pátio, está pavimentado, mas nós temos aqui uma grande área com solo que está permeabilizado, e eles ainda têm uma estética. Eles formam uma circunferência, mais circunferência com esse material aqui, não pavimento. Esse material é uma cobertura que chama mulch. O solo está frio, está úmido, mas ele está coberto. Então isso aqui é feito por mãos humanas, ajudando a natureza a fluir todo o serviço ecológico que Deus
imprimiu, imputou no meio ambiente. Olha aqui, calçada mínima e faixa de gramado intercalado com calçada. E olha lá na frente, olha. Aqui nós temos semáforos, tecnologia, mas logo lá na frente nós temos o que? Bosque, árvore. Na frente desse estabelecimento comercial, aqui tem uma quantidade imensa de árvores. Olha aqui a perspectiva de paisagem sempre. Macapá, Amapá, dia 21 de abril de 2023. Estamos aqui em plena zona urbana e na presença de arborização na zona urbana. Só que a regra em Macapá, por estar na linha do Equador, é gerar menos superfície que provocam o aumento de calor, de temperatura na zona urbana. Calçadas devem ser mínimas. Essa calçada aqui está sendo máxima. A calçada deve ser mínima para gerar menos calor ou pouco calor. E essas calçadas devem ser intercaladas com gramados para permitir a infiltração de um volume satisfatório de água da chuva para manter e garantir as necessidades ecofisiológicas das mangueiras. As mangueiras dão sobre Macapá, mas elas necessitam ter acesso à água, às águas das chuvas, para poder otimizar a oferta desta água e da chuva que cai sobre a zona urbana de Macapá. Quanto mais calçada e asfalto, o ciclo da água vai ficar curto, a água vai evaporar e não vai infiltrar no solo urbano. Esse acesso deve ser implantado um arranjo com espécie arbustiva para otimizar mais temperatura baixa, fazer um telhado biológico neste acesso aqui, ó, que tem esses corrimões. Retirar essa caixa de brita para diminuir o calor que é gerado por essa brita aqui. Pode ser plantado grama ou amendoim forrageiro, que vai promover a formação de sereno, orvalho de manhã cedo. E esse orvalho da superfície do amendoim forrageiro ou da grama vai umidificar o ar da zona urbana de Macapá. Aqui nós temos algumas mangueiras que são frondosas, mas tem baixa eficiência de evapotranspiração, porque o volume de água que cai aqui da chuva não se infiltra de uma forma satisfatória devido ao excesso de calçada. Então parece que essa calçada é recente, e como nós temos aqui esse nome educação nos faz lembrar a educação ambiental. A zona urbana, a população necessita ter acesso à educação ambiental, e essa instituição, fazendo o dever de casa, colocando gramado, compartilhando o gramado com esta calçada e colocando arranjos agroecológicos aqui na parte externa, essa educação vai ser uma educação sistêmica, multi e interdisciplinar. E nós vemos aqui que é a Secretaria da Educação do Estado do Amapá. O plantio do amendoim forrageiro na base dessas mangueiras, libertar essas mangueiras e diminuir o excesso de calçada aqui. O dinheiro que vai se investir na redução de calçada, quebrar calçada para implantar gramado intercalado com calçada, vai
fazer com que haja redução de formação de excesso de calor, e a Secretaria da Educação de Macapá, Amapá, vai ser protagonista de redução de emissão de calor para a zona urbana de Macapá. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos. Macapá, Amapá, dia 21 de abril de 2023. Boa tarde, meu nome é Dacilto Matos dos Santos. Estou aqui no município de Lawrenceville, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos da América, na zona urbana, e vamos fazer uma avaliação da paisagem urbana, do ordenamento territorial, de ocupação do espaço, ordenamento ecológico, aqui no município de Lawrenceville. E aqui nós temos o acesso a uma residência e observamos a presença de árvores frondosas com a copa de alta estatura e árvores que são protegidas com a vegetação herbácea, onde o solo está coberto com a vegetação arbustiva. Ali do lado direito, e acima da vegetação arbustiva nós temos a vegetação arbórea. Essa vegetação é formada por espécies que são endêmicas aqui da região, e a presença de arbustos debaixo de árvores que representam o potencial ecológico de preservação ambiental aqui dessa região, e toda essa harmonia que existe entre a vegetação herbácea, o gramado, a vegetação arbustiva e a vegetação arbórea, garante o ciclo da água bem redimensionado, aonde o ciclo da água ele fica longo e evita a formação de enchentes na zona urbana, e também evita secas prolongadas, o que provoca as altas temperaturas. E todo o componente arbóreo ele é diversificado, como observamos aqui, e sempre há formação de bom percentual de nuvens no céu. As residências têm um padrão de construção que é uma cultura daqui dos Estados Unidos da América, aonde não existe muro, e isso evita o acúmulo de calor durante o dia, com a incidência da luz solar. Aonde existem muros, esses muros acumulam calor e refletem também calor durante o dia, e durante a noite vão liberando esse calor, o que vai aquecendo o microclima da zona urbana. A presença de calçada mínima, isto evita a impermeabilização do solo urbano, e a distância das residências
É uma boa distância. Como aqui não existe a cultura de afanar o que é alheio, as pessoas não têm medo de plantar ou conservar o componente arbóreo, tanto no fundo das casas, como a gente observa aqui, nas laterais, ou mesmo na frente dessas propriedades, dessas residências. E essa ilha de árvore aqui, a princípio, a gente pode pensar que isso aqui está sendo um acesso a uma fazenda na zona rural. Mas não, aqui é uma residência, um domicílio, onde nós observamos também nas laterais a presença de árvores, a vegetação herbácea, uma boa distância entre as residências, e no fundo nós observamos o mesmo critério de preservação ambiental, ou seja, o quintal é bem suprido do componente arbóreo, diversificado, e existe também o componente arbustivo, como nós observamos lá no fundo da casa vizinha. E nós temos aqui uma espécie arbórea, que é o pinus. Essa espécie arbórea aqui, que nós estamos vendo, é o pinus. E a gente nota diâmetro bem volumoso desta árvore. E aqui a gente observa que essa casa tem um quintal de boa extensão, graças a Deus. E eles ainda tiveram a preocupação de deixar esse paredão verde, que é um quebra-vento arbóreo. Nós estamos vendo aqui esse quebra-vento arbóreo entre uma residência e outra. E ainda com a presença de árvores, eles plantam espécies arbustivas, como essa aqui, bambu, e conservam a integridade da cobertura arbórea entre as residências, e nada impede que haja uma harmonia entre a preservação do componente arbóreo diversificado e a habitação, a sobrevivência das pessoas aqui na zona urbana. E eles estão sempre fazendo a manutenção. A gente está ouvindo aí barulho de máquina, a tecnologia a serviço do meio ambiente para conservar essas árvores. Eles fazem um manejo sustentável dessas árvores e cortam somente aquelas que representam alguma barreira à sobrevivência dos moradores. Aqui nós temos uma cerca viva. Essa cerca viva é um padrão que eles usam aqui, só que existe uma diversidade de espécies que são utilizadas para fazer essa cerca viva. A cerca viva, ao invés de muro, cerca viva para poder promover a emissão de água em forma líquida ou em forma de vapor para o meio ambiente. E áreas extensas de gramados, lá no fundo árvores,
E essas árvores eles conservam para que haja a interceptação das águas da chuva, a infiltração das águas no solo, em harmonia com a vegetação herbácea, o gramado. O solo fica permeável na zona urbana, o que impede as enchentes que a gente vê muito em várias regiões do mundo, principalmente aí no Brasil. A coleta seletiva do lixo, a reciclagem. Esse recipiente aqui é para fazer a coleta do lixo que pode ser reciclado. E a gente observa que todo acesso às residências tem uma proposta de evitar a impermeabilização do solo. É claro que existe asfalto, calçada, mas a própria comunidade resolveu fazer esse sistema aqui de captação de água da chuva através dessas calhas. E como aqui tem apenas fossa séptica, aqui só corre água da chuva. E existe esse cuidado de drenar a água da chuva, uma harmonia entre a vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, e essas caixas de coleta das águas da chuva. Aqui nós observamos gramado, a vegetação herbácea, gramínea, arbusto, a bananeira. E aqui as águas que são captadas da chuva, eles fazem um serviço de drenagem aonde essa harmonia de solo permeabilizado permite a formação e manutenção do lençol freático aqui, ó, com água, e forma e conserva alguns córregos. A gente observa que a proteção das encostas aqui, dos paredões com a vegetação, impede o assoreamento desses córregos em plena zona urbana. E aqui é o fundo do quintal da casa da minha filha Anne Rebeca, do meu genro Stephen, dos meus netinhos, a Chloe e o filho. A conservação dessas árvores, aqui a intercalação de barreira arbórea. Nós observamos aqui, ó, entre a casa do vizinho e a casa da minha filha Anne Rebeca. Então, toda essa proposta aqui foi resultado de uma experiência negativa que o estado da Geórgia passou entre os séculos XVIII e XIX, aonde o estado, na zona rural, começou a perder volume de solo por lavagem superficial de solo, a erosão laminar. E naquela época havia um manejo de impacto ambiental. Em 1930 eles resolveram fazer uma assembleia com os representantes políticos e agricultores e o Estado, o poder público, resolveram em 1930 criar uma espécie de comissão estadual de manejo de água, preservação de água, manejo de solo. E aqui a gente observa lá na frente, do outro lado, a barreira vegetal de árvores, graças a Deus. E aqui
o resultado na zona urbana de toda essa proposta está aqui na prática, que é solo sempre coberto com componente arbóreo diversificado. A gente vê aqui o potencial de água que existe na zona urbana. Essa água é a água disponível e água residente no solo, resultado de manejo de solo e manejo de árvores na zona urbana, e esse conjunto de solo permeabilizado, quando chove, as águas da chuva são realmente aproveitadas para recompor os lençóis freáticos e deixar essa água disponível, que ela funciona aqui como um córrego, ela circula sobre o solo, e a perda da água e o reingresso da água é de forma gradual. Então aqui nós temos todo o solo com a cobertura herbácea, arbustiva e arbórea. Aqui no fundo dessa casa, a gente observa essa árvore, que é, graças a Deus, uma árvore frondosa. Ela é uma árvore de boa altura. E aqui, logo abaixo, a gente observa que essa árvore ela está sendo abastecido, o sistema radicular, todo o processo ecofisiológico, por aquela água ali que nós vimos há poucos instantes. Isso é o que impede a formação de enchentes na zona urbana em qualquer região. Então, o cuidado máximo de evitar jogar o lixo no chão. As vias são conservadas ali, porque existe uma harmonia entre a coleta seletiva do lixo. E em 1937, eles decidiram também criar 40 distritos destinados a intensificar um trabalho, a semelhança aí no Brasil de até assistência técnica de extensão rural, que presta até hoje orientações quanto a proteção, manejo e conservação de solos e da água, tanto na zona urbana como na zona rural. Então aqui é o fundo da casa, é o quintal da minha filha Rebeca. Nós estamos vendo aqui o potencial arbóreo que existe. De início a gente pensa que isso aqui é numa propriedade rural, mas todo esse espaço aqui é urbano, está incrustado no município de Lawrenceville, no estado da Geórgia. Aqui nessa parte de arbusto existe um solo que está coberto com a lâmina de água, e essa vegetação aqui, que é considerado gramado, periodicamente o meu genro faz a manutenção com a máquina, cortando a grama. Então nós observamos aqui, ó, uma árvore no fundo do quintal da minha filha Rebeca, madura, e as copas das árvores são altas, interceptam a chuva, as folhas vão liberando essa chuva de forma bem gradual, de forma que o solo vai ter uma boa infiltração de água, evitando tanto a seca prolongada como as enchentes. Essa árvore aqui é uma árvore
que é endêmica aqui da região e está bem próxima da residência, né? Que aqui é o fundo da residência. Lá do outro lado tem outra residência. Outra árvore aqui que é bem robusta, bem alta. Nós observamos. E toda essa resiliência dura desde 1930 até os dias de hoje. Eles foram evoluindo, inventando equipamento, a tecnologia, equipamento para fazer a manutenção, a poda ou corte de árvores, um manejo sustentável. Existe uma fiscalização aqui persistente que faz a inspeção dos gramados das casas, porque se por um acaso eles observarem que o gramado não está sendo mantido à altura adequada, não estiver sendo feito o corte da grama, eles mandam uma notificação para que o morador da casa providencie a regularização do corte da grama. E as empresas de prestação de serviço via energia elétrica têm equipamento de alta segurança, EPI, aonde as escadas são cheias de segurança para que a mão de obra venha a realizar a manutenção sistemática dessas árvores. Aqui é a residência da minha filha, Ana Rebeca, graças a Deus. 4h02 da tarde. Muita grama. Aqui, essa espécie arbórea eu plantei, graças a Deus. Depois que eu cheguei aqui, em junho, em julho, eu plantei essa espécie. Eu tenho um vídeo com o plantio dela. Tem outra espécie aqui também. Fizemos aqui um acordo aqui com o meu genro e ele concordou em plantar outra espécie para ocupar esse espaço disponível que existe de gramado. E o que está faltando aqui é justamente introduzir, como algumas casas têm, o componente arbustivo ou arbóreo multifuncional, que produzam frutas, né? Aqui nós temos o pinos, eu plantei, graças a Deus, já quando eu cheguei aqui. Nós chegamos aqui dia 23 de junho de 2022 e outra espécie está se aclimatando, e o resultado desse clima em plena zona urbana, calçada mínima, vocês observam, a temperatura é amena. Nós temos ali a minha esposa Maria do Socorro fazendo um piquenique na frente da residência da filha, Ana Rebeca, a Chloe, a minha netinha ali, ó, graças a Deus, tá degustando as frutas regionais. E essa espécie aqui é a espécie arbustiva que é usada